Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus nos chama. Primeiro, ele entra em sintonia com o Pai, em oração com o Pai, depois nos chama não para ser padre, não para ser missionário, não para ser ministro da Eucaristia, não para ser coordenador de comunidade, nos chama por primeiro a estar com Ele, nos preparar para a missão. Meus queridos irmãos e irmãs, cada um de nós temos uma missão, mas esta missão é dada por Jesus e nós precisamos perceber que Jesus entrou em sintonia com o Pai. Quando Jesus nos chama, quando o Padre nos chama, quando alguém nos chama para uma atividade na igreja, olha, meus queridos, é o próprio Jesus em sintonia com o Pai que nos chama. Mas, meus queridos, nos chama para estar com Ele. E nós precisamos primeiro, então, estar com Jesus. E onde que nós estamos com Jesus? Estamos com Jesus quando participamos da missa, da celebração da Eucaristia. Estamos com Jesus quando nós alimentamos do seu corpo e do seu sangue. Estamos com Jesus quando nós entramos em sintonia com Ele através de uma oração sincera, através de um minuto de silêncio nesse corre-corre do dia a dia. Nós precisamos entrar sempre em sintonia com Jesus, estar sempre com Ele e ouvir dele aonde nós iremos, aonde nós devemos cumprir a nossa missão. Quantos, não é, que são aí maridos e mulher e que precisam assumir a sua missão de esposo, a sua missão de esposa? Quantos aí que são chamados ao sacerdócio e precisa responder a essa missão de padre? Quantos aí são chamados a viver uma vida casta, uma vida de dedicação a Deus e cumprir essa missão? Quantos aí que não são padres, não são pais, solteiros, não é? Mas têm aí a sua missão? Quantos aí são chamados a ser um irmão, a uma irmã de caridade? Quantos são chamados, meus irmãos? Cada um de nós somos chamados a primeiro estar com Jesus, para depois sim sair em missão. E Jesus chama aqui, não é, para ficar com ele esses 12, entre eles, não é, pessoas de todo tipo. Inclusive tinha ali aquele que preocupava muito com dinheiro, com as coisas deste mundo, não é? Acabou traindo Jesus, mas ele também foi chamado. Todos nós, meus queridos, por mais pecadores que somos chamados a estar com Jesus e assumir para valer a nossa missão. Olha, quem nos escolhe é Deus. Não somos nós que escolhemos a Deus,
É Ele que nos escolhe, nos chama primeiro à vida. Depois, meus queridos, nos chama ao batismo. Olha, pelo batismo somos chamados a ser um outro Cristo. Pelo batismo somos chamados a estar intimamente com Deus, nos tornar um outro Cristo, para, como Cristo, ir também para a missão, para evangelizar, para catequizar. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus nos chama, Ele não nos oferece vida fácil. Não tem vida fácil ao seguimento de Jesus. Não tem, meus queridos. Se você está aí seguindo a Jesus na bonança, na alegria, na paz, olha, eu até acredito que você esteja na alegria, na paz, mas com certeza, com muita perseguição, porque Jesus é aquele que foi perseguido por ouvir o chamado do Pai. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos ouvir o chamado de Jesus, vamos estar com Ele. Se você é esposo, que seja um bom esposo. Se você já tem filhos, que seja um bom pai. Se você é esposa, que seja uma boa esposa. Você foi chamada para ser esposa. Se já tem filhos, você foi chamada a ter filhos. E como tal, meus queridos, vamos assumir a nossa missão. Vamos assumir o nosso casamento, o nosso matrimônio. Se você é filho, vamos assumir esse chamado de filhos, filhos de Deus. Vamos amar os nossos pais, vamos valorizar os nossos pais. Se você foi chamado a coordenar uma comunidade, se você foi chamado a coordenar uma pastoral, olha, vamos fazer o melhor, vamos convidar outros a fazer parte da nossa pastoral, mas do nosso movimento lá na igreja, sabendo que nem todos são perfeitos, mas também são chamados. Olha, meus queridos, se você foi chamado ao sacerdócio, diga sim, mas se coloque junto de Jesus, que Ele vai te preparar para esta missão tão sublime. Ô meu irmão, ô minha irmã, a pergunta que te faço é esta: a que Deus te chama hoje? A que Deus está te chamando hoje? Preste atenção no chamado de Jesus e faça como nossa Mãe Santíssima. Vamos dizer sim ao chamado dele e vamos estar com ele para receber as instruções, receber a catequese e assim sair em missão. Amém? Que assim seja. Amém. Olha, meus queridos, Jesus nos chama a usar os meios de comunicação para evangelizar, para catequizar. Vamos juntos, eu daqui, você daí, vamos juntos divulgar este evangelho através do YouTube, através do WhatsApp, amém? Que assim seja, amém.